Hoje eu vou falar sobre a evolução dos modelos o atomismo grego. A teoria atomística surgiu por volta do quinto século antes de Cristo na Grécia Antiga. Essa teoria surgiu com os filósofos Leucipo e Demócrito. Então ele vai dizer que o universo tem uma constituição elementar única, que é o átomo. Ou seja, tudo que forma o universo, toda a composição do universo é formada por átomo, que ele vai chamar de partícula invisível, indivisível e impenetrável. Como Demócrito e Leucipo chegaram a essa ideia? Imagine você pegar um bloco, quebrar em dois pedaços, pegar um pedaço desses blocos e quebrar em outros pedaços menores, e sair quebrando até chegar a uma pequena parte que não seria mais possível sua divisão. Então essa parte que não seria mais possível a divisão é que ele vai chamar de átomo, a menor parte da matéria. Então essa ideia de Leucipo e Demócrito ficou na obscuridade por mais de 20 séculos, porque na época as ideias que eram creditadas eram as ideias de Aristóteles, né? Aristóteles tinha a sua teoria que o universo era composto por terra, fogo, água e ar, e que ele vai falar dessas zonas de transição entre o ar e o fogo. Existe uma zona quente, entre o fogo e a terra existe uma zona seca, entre a terra e a água existe uma zona fria, e entre o frio e o ar existe uma zona úmida. Essa ideia de Aristóteles que permaneceu até 1800, quando Dalton vai retomar as ideias de Leucipo e Demócrito. O modelo de Demócrito foi rejeitado por um dos maiores filósofos de todos os tempos, que foi Aristóteles. Então John Dalton, em 1803, propôs uma teoria que explicava as leis da conservação da massa e da composição definida. É a chamada teoria atômica de Dalton. Essa teoria foi baseada em diversos experimentos e apontou as seguintes conclusões. Então, Dalton vai dizer que toda matéria é formada por partículas fundamentais, os átomos. Ele mantém as ideias de Leucipo e Demócrito. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Eles são permanentes e indivisíveis. Um composto químico é formado pela combinação de átomos de dois ou mais elementos em uma razão fixa. Um exemplo é a água, né? 2 hidrogênio e um oxigênio. É um composto químico. Os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Nas reações químicas, os átomos se combinam. Então, todos esses postulados, Dalton chegou fazendo experimentos. Isso aí não foi mais ideia da cabeça dele, ele simplesmente fez vários experimentos para chegar a essas conclusões. Então Dalton acreditava que o átomo era uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e de carga elétrica neutra. Ele mantém a ideia de Leucipo e Demócrito. Se fizermos uma comparação, os átomos seriam semelhantes a bolinhas de gude, maciças e esféricas. Esse é o modelo de Dalton que é conhecido como modelo bola de bilhar. Um exemplo da reação: eu tenho um carbono, reage com 2 oxigênios formando dióxido de carbono. Então, em qualquer parte do universo que você pegar uma molécula de dióxido de carbono, sempre vai ter essa composição, que foi definida por Dalton. Depois vem o modelo de Thomson. Thomson fez uma experiência usando a ampola de William Crookes, notando que os raios catódicos eram partículas menores que o átomo. Percebe que Leucipo e Demócrito e Dalton mantêm a ideia do átomo indivisível, mas o experimento de Thomson ele vai encontrar uma partícula que é menor ainda, que ele vai chamar de elétrons. Com essa descoberta, ele mostra que o átomo não era indivisível, como imaginavam os filósofos grego e Dalton. O experimento de Thomson consistiu em colocar um campo elétrico e magnético externo à ampola de Crookes, que tinha
gases submetidos a baixa pressão e eletrodos de alta tensão. Então, quando ele ligava o eletrodo, que passava uma corrente elétrica, quando o eletrodo estava desligado, ficava esse filamento, esse pequeno filamento aqui. Quando ele ligava o eletrodo, esse filamento de luz, ele sofria um desvio para o lado do campo positivo. Ele vai deduzir que esse gás tem partículas com carga elétrica negativa, porque ele desvia para o lado do polo positivo. Então, Thomson, ele pôde fazer 3 proposições importantes sobre os raios catódicos, né? Então, ele diz que possuíam carga negativa. Como é que ele observou isso? Os raios eram desviados para o lado do polo positivo, possuíam massa, ou seja, dentro dessa ampola existia um pequeno ventilador, e quando ele ligava, quando esses raios batiam lá no fundo da ampola, o pequeno ventilador começava a girar. Então ele deduziu que esses raios também possuíam massa. Ao colocar uma pequena hélice dentro do tubo, os raios catódicos a movimentavam, mostrando assim que eram partículas com massa. A observação dele era um componente do átomo. Ele realizou esse experimento com vários tipos de gases, sempre acontecia a mesma coisa. O padrão era o mesmo. E foi assim que Thomson descobriu a primeira partícula subatômica, o elétron. Observa que aí o átomo já não é mais indivisível. Com a descoberta dos prótons e elétrons, Thomson propôs um modelo de átomo no qual os elétrons e os prótons estariam uniformemente distribuídos, girando em equilíbrio elétrico entre as cargas positiva dos prótons e negativa dos elétrons. Os prótons não foi descoberto por Thomson. Após a descoberta dos elétrons, o alemão Eugene Goldstein fez um aperfeiçoamento da mesma ampola de Crookes, a mesma ampola que Thomson descobriu o elétron, e descobriu uma nova partícula mais pesada que o elétron. Essa partícula seria 1836 vezes mais pesada que o elétron e foi nomeada de próton. O modelo de Thomson é conhecido como o modelo do pudim de passa. Ele ainda mantém, apesar de ter já descoberto 2 partículas e o átomo não ser mais indivisível, mas ele mantém a ideia de neutralidade de Leucipo, Demócrito e Dalton. Apesar de ter carga positiva, mas essas cargas anulam uma a outra. Depois vem o modelo de Ernest Rutherford. Rutherford, no experimento dele, ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa emitidas pelo polônio contido num bloco de chumbo, provido por uma abertura estreita para dar passagem às partículas alfa emitidas por ele. Envolvendo a lâmina de ouro, foi colocada uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco. Então aqui está o experimento de Rutherford. Aqui está o bloco de chumbo contendo polônio que emite partículas alfa, e aqui essas partículas, ao passarem por essa finíssima lâmina de ouro, a maioria das partículas passava direto. Algumas sofriam alguns desvios e outras ricocheteavam. Elas batiam e voltavam. Então Rutherford ele vai observar que existe, como essas partículas alfa têm carga positiva, então ao bater no núcleo, como o núcleo é positivo, ela ricocheteia. Então Rutherford vai observar que existe uma grande área vazia e uma pequena área que contém um núcleo pequeno e denso, onde está a maior parte da massa do átomo. Aqui está um exemplo ilustrado do experimento de Rutherford. Observa aqui, ó. Ao final do experimento, Rutherford notou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina, não desviava nem retrocedia. Algumas partículas se desviavam e muito poucas voltavam. Logo, Rutherford concluiu que, ao contrário do que Dalton e Thomson pensavam, o átomo não poderia ser maciço, mas na verdade, grande parte do átomo seria vazio e continha um núcleo muito pequeno, denso e positivo, conforme a figura. Aqui está um exemplo do modelo de Rutherford. Então, quando chega nesse modelo de Rutherford, o átomo já não é mais indivisível. Já descobriram aqui o nêutron com massa 1,
carga negativa 0, porque ele é neutro. O próton, massa 1, carga positiva 1. E o elétron, olha só, 1 sobre 1836 vezes menor que o núcleo. Extremamente pequeno. Essa proporção, Rutherford vai observar que a distância do elétron para o núcleo é extremamente grande. Seria como você pegar uma azeitona e colocar no meio de um estádio de futebol. Então a azeitona seria o núcleo do átomo e os elétrons estariam mais ou menos na arquibancada. Essa é a proporção que Rutherford vai observar. Então, as conclusões de Rutherford: o átomo seria formado por um pequeno núcleo, pequeno e denso, rodeado por um grande vazio, que ele vai chamar de eletrosfera, onde estariam as cargas negativas. Os elétrons descrevem movimentos circulares ao redor do núcleo, que é o famoso modelo planetário de Rutherford. Rutherford criou um modelo atômico que seria semelhante ao sistema planetário. O Sol seria o núcleo e os planetas seriam os elétrons girando ao redor do núcleo. Aí depois vem o modelo de Bohr. Depois de Rutherford vem o modelo de Bohr, que é mais ou menos um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford. Então Bohr, ele fala que os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis. Lembra dos níveis da tabela periódica? K, L, M, N, O, P, Q. Esses níveis é um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford. O segundo postulado, ele diz que cada um desses níveis possui um valor determinado de energia. No terceiro postulado, ele fala que não é permitido a um elétron permanecer entre dois níveis, ou seja, ele tem que estar na sua órbita. Um elétron pode passar de um nível de mais baixa energia para outro de maior energia, desde que absorva energia externa, luz, energia elétrica, luz, calor, etc. Logo, o elétron foi excitado, ou seja, no estado fundamental, o átomo está com a mais baixa energia, então todos os elétrons estão nas suas camadas. Quando você fornece energia a esse átomo, o elétron passa para uma camada superior, absorvendo energia. Ao retornar para sua camada de origem, ele emite essa energia na forma de luz, calor, onda eletromagnética e etc. Então é isso aqui que ele está explicando no quinto postulado. E aqui está uma ilustração do modelo de Bohr. Depois vem o átomo de Summerfield, né? Ao pesquisar o átomo, Summerfield conclui que os elétrons de um mesmo nível ocupam órbitas de trajetórias diferentes, circulares e elíptica. Aqui denominou de subníveis, que podem ser de 4 tipos, S, P, D e F. Então aqui, quando a gente faz a distribuição de energia, aqueles subníveis S, P, D e F foi proposto por Summerfield. E aqui está um exemplo da evolução dos modelos atômicos. Então, 400 a.C., modelo de Demócrito, bolinha maciça. 1808, modelo de Dalton, bolinha maciça baseada em resultados experimentais. Aí já entra a parte importante do experimento. 1903, modelo de Thomson, pasta positiva incrustada de elétrons negativos. Depois vem 1911, modelo de Rutherford, núcleo positivo, elétrons girando em órbitas circulares. 1913, modelo de Rutherford, Rutherford-Bohr, que Bohr aperfeiçoa o modelo de Rutherford, semelhante ao de Rutherford, porém com órbitas quantizadas. Então Bohr, ele vai quantizar as órbitas. Cada órbita terá a sua energia. 1923, modelo de orbitais. O elétron considerado como uma partícula onda e situado em orbitais. Ok, valeu, obrigado, até a próxima.